um tema atual e muito preocupante, pois a nossa humanidade se encontra no momento crítico da história. Apesar das orientações de Jesus para sermos brandos e pacíficos, para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, para nos amarmos, a violência se encontra de várias formas e em todos os lugares. Violência coletiva, como guerras, terrorismos, envolvendo nações e continentes. Violência individual e de grupos, como crimes contra a propriedade, contra a vida, contra o meio ambiente, contra os direitos humanos, contra a paz das pessoas e das famílias. Enfim, a violência está espalhada pelo mundo, provocando males de toda a ordem. Apesar da repressão à violência pelos órgãos competentes, e que é uma necessidade já confirmada, mas não é a solução ideal, porque a repressão atua nos efeitos e não nas causas. Mas então, como resolver o problema da violência no mundo? Somente a educação moral e espiritual serão capazes de acabar com a violência. Por quê? Com o conhecimento das leis divinas, lei de causa e efeito, lei da reencarnação, com os ensinamentos morais trazidos por Jesus no seu Evangelho, passamos a combater as nossas más tendências, realizando a nossa transformação. E essa transformação, ela tem que acontecer de dentro para fora. Em síntese, a transformação do mundo se dará com a transformação do homem, com a transformação de todos nós. E o objetivo do nosso conteúdo é mostrar qual a recompensa que teremos quando realizarmos essa transformação, nos tornando brandos e pacíficos. No Sermão da Montanha, Jesus nos traz a primeira orientação. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. O que significa possuir a terra? Será que é darmos mais importância aos valores materiais, aos valores terrenos, do que aos valores espirituais? Vamos pensar. Segunda orientação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, nos seus ensinamentos, ele utilizava expressões fortes para fixar bem as lições em nossa mente e em nosso coração. Filhos de Deus, poderemos traduzir como sendo aqueles que seguem as leis de Deus, que são os cumpridores
da sua lei, que são os cumpridores da sua vontade, da vontade de Deus, nosso Pai, o Criador. Em muitas expressões utilizadas por Jesus, nós temos que não nos prendermos à forma, mas buscarmos o sentido, como, por exemplo, nessa orientação. Porque filhos de Deus somos todos nós, bons, maus, brandos e pacíficos, ou violentos, porque todos nós fomos criados por Deus, para o bem e para a perfeição. E aqueles seus filhos ainda rebeldes às suas leis, que se encontram violentos e maus, um dia, pelas sucessivas reencarnações, se tornarão bons, brandos e pacíficos, porque a lei do progresso é também uma lei divina, que nos conduzirá a todos para esse fim. E essas orientações de Jesus vêm também complementar o 5º mandamento da lei de Deus, não matar, trazido por Moisés no Monte Sinai, ou recebido por Moisés. Jesus nos diz: sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis. Eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra o seu irmão, disser a seu irmão raca, disser és louco, merecerá ser condenado. Aqui, mais uma vez, vamos buscar o sentido de ser condenado, significando que aquele que peca contra o seu irmão, que usa de agressividade ou de violência, ele terá que reparar o mal que fez, seja na atual existência, seja nas existências futuras, através da reencarnação. Porque a justiça divina, ela é perfeita. E ela é rigorosa. Todas as nossas ações, pensamentos, sentimentos, atos, serão rigorosamente considerados pela justiça divina. Sejam ações boas, sejam ações más. A palavra raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Pronunciava-se, inclusive, cuspindo e virando a cabeça para o lado, numa demonstração de desprezo por aquela pessoa que nós estávamos ali ou que eles estavam ofendendo. O sentido também dessas afirmativas de Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Sendo uma lei, é para ser cumprida, para ser seguida por todos. E, consequentemente, essas orientações condenam a violência, a cólera
toda expressão descortês que venhamos a usar com o nosso semelhante. Mas por que uma palavra ofensiva é considerada assim tão grave por Jesus? Porque ela demonstra, primeiro, orgulho ferido. Nós damos tanta importância a nós mesmos, a nossa personalidade, nos julgamos melhores do que os outros, que diante de uma contestação, de uma incompreensão, nós nos irritamos com aqueles que não se dobram à nossa vontade. Puro orgulho ferido. E nós nos entregamos, então, à agressividade, à cólera, à ofensa. A palavra ofensiva também exprime sentimento contrário à lei de amor e caridade, lei que deveria reger os nossos relacionamentos. Constitui também um golpe desferido na benevolência e na fraternidade que deveríamos ter para com todos. E ainda provoca o ódio e a animosidade. Mas já os brandos e os pacíficos, eles já reconhecem a necessidade da paz e fazem o possível para viver em paz, exercitando a paciência com todos e em todas as situações. A paciência, inclusive, ela é considerada a ciência da paz. Doam tranquilidade a todos, porque são compreensivos e são indulgentes. Estabelecem a concórdia, procuram sempre construir a paz nos momentos de atritos, de divergências, buscando também a saída amigável, a solução amigável para todos os problemas. A brandura é muitas vezes confundida com a passividade. Até hoje, quando alguém usa a expressão aquela pessoa ali é mansa, aquele ali é manso, dá a impressão que ele está xingando aquela pessoa. A brandura ou a mansidão, né, é confundida com a passividade, com aquela pessoa que nós chamamos, por exemplo, é lerda, né? É devagar, quase parando, né? E fulano é passado, é frouxo, né? Ou tem sangue de baratas na veia, não se esforça, não luta para conseguir nada. É essa a ideia ainda que nós temos sobre o que é ser manso ou ser brando. Mas o capítulo nos esclarece que ser brando e pacífico não é nada disso. Não é, inclusive, ser passivo. Aquele
que é brando e pacífico, é alguém que já venceu dentro de si a agressividade e a violência, que são resquícios ainda que nós trazemos da nossa animalidade. Com relação à conquista dos bens terrenos, Kardec comenta que o homem tem necessidade dos bens da terra enquanto aguarda os bens do céu. Portanto, os brandos ou os mansos ou os pacíficos, eles lutam, né, para conquistar os bens terrestres para a sua sobrevivência, para o seu progresso, e isso não está errado. O cuidado que temos que ter é de utilizarmos corretamente os bens terrenos, os bens materiais, tanto para o nosso progresso, em nosso benefício, como também para o benefício e o progresso dos nossos semelhantes. E a recomendação também com relação aos bens terrenos é que não devemos dar mais importância a eles do que aos bens espirituais. Porque os bens terrenos, eles são temporários, são passageiros. Os bens que iremos levar conosco com a morte do corpo físico são os bens espirituais. A nossa inteligência desenvolvida, os valores morais e espirituais que conquistamos. E, infelizmente, os defeitos também que nós não conseguimos ainda eliminar. Ainda com relação aos bens da terra, Kardec comenta que o progresso mudará os proprietários, porque o progresso é uma das leis divinas. O homem poderá retardar o progresso, poderá colocar obstáculos ao progresso, mas jamais ele poderá impedir que o progresso aconteça, porque ele é uma lei divina, está na natureza. No presente, os bens da terra são monopolizados pelos violentos, pelos mais espertos, por aqueles, inclusive, que usam da desonestidade para possuí-los. A causa? Predomínio dos maus. Predomínio dos maus, porque ainda predominam o orgulho e o egoísmo na maioria dos corações da população terrena, nos nossos corações. Por isso é que ainda o mal predomina no nosso planeta. Mas os bens terrenos no futuro serão herdados pelos brandos e pacíficos. Causa: os maus serão afastados da terra. Sabemos que a terra passará pela uma transformação. Deixará de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal, onde o egoísmo predominam, para ser um mundo de regeneração, onde o bem predominará. E os bons, então, permanecerão na terra. E os maus reencarnarão em outros mundos, mais inferiores do que a terra, condizentes com a sua evolução,
E lá eles continuarão aprendendo. Sofrerão bastante, sentirão falta, saudade de algo que tiveram e que perderam, realizarão tarefas penosas, mas estarão também trabalhando para o seu progresso e para o progresso da sua nova morada. Aí está o significado daquela afirmativa de Jesus, que os brandos possuirão a terra. E no novo mundo, nesse mundo de regeneração, que a terra se transformará, ser brando e pacífico será a nossa senha para o ingresso nessa nova fase do nosso planeta. E aí temos que começar a analisar o grau de agressividade, de violência que ainda existe dentro de nós, como reagimos diante das incompreensões, das injustiças, de acidentes que venham a ocorrer, né? Quando a nossa vontade não é satisfeita, como é que nós reagimos? Como é que está o nível de agressividade, de violência ainda dentro de nós? Temos que pensar, porque senão não habitaremos a terra nessa fase de regeneração. A civilização cristianizada do terceiro milênio estará comprometida com a caridade e o amor, que é uma das leis de Deus. Seus habitantes trabalharão e servirão para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. Que beleza, hein? A terra será um paraíso para todos nós. Vamos trabalhar para a gente permanecer aqui, porque vai valer a pena, né? Vamos encerrar o nosso conteúdo, refletindo e nos fortalecendo com essas palavras de André Luiz. Não há dúvida de que é difícil ser brando e pacífico durante o tempo todo, quando ainda te sentes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é teu esforço na transformação moral. Portanto, que o sermão da montanha possa ser o nosso roteiro seguro a nos guiar na busca da nossa transformação. Que Jesus permaneça conosco. Muito bem. Chegou o momento de vocês fazerem aquelas perguntinhas. Me ajudem, viu? Porque a gente tem um tempo aí para tirar as dúvidas. Vou começando aqui devagarzinho enquanto vocês começam daí, tá bom? Combinado? Bom, a nossa questão do capítulo, lá no título, é bem-aventurados, ou seja, felizes, os brandos e pacíficos. Né? Então, eu queria saber de vocês atitudes práticas do nosso dia a dia que nos conduzirão a essa construção interna da brandura, né? E da paz interior nossa. Ou seja, como que a gente vai construir esse caminho de felicidade
para sermos brandos e pacíficos, considerando o nosso dia a dia, a aplicação do ensino evangélico na nossa vida diária. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Primeiramente, estarmos estudando sempre o Evangelho, estando com estas lições em nossas mentes diariamente, nos chamando a atenção ao seu cumprimento. Porque, como Kardec colocou no capítulo, Jesus faz da mansidão e da brandura uma lei. E a mansidão e a brandura, ela tem que ser externada do nosso íntimo. Ela não vem de fora. É do nosso ser interior. Então, nessa busca de atenção e vigilância perante a lei de Deus, em todos os momentos nós somos testados. Então, é naquele momento que alguém nos fala algo e atinge as nossas imperfeições. Então, como nós vamos reagir? Então, é importante essa atenção, essa vigilância. Então, nós vamos ter alguém que fala algo e aquilo, como eu vou reagir? Com calma, ou eu vou responder com rispidez? Eu vou dizer que eu não tenho sangue de barata e eu vou reagir de uma forma mansa ou agressiva. Quando eu vejo uma notícia na televisão ou na internet, como eu vou reagir com o meu pensamento? Indignação, intolerância, raiva, ou eu vou vibrar de uma forma mansa e branda, compreendendo aquelas dificuldades, compreendendo que o outro vai modificar a sua atitude porque o progresso é para todos. Quando recebemos um telefonema daquele parente, trazendo um problema, como que eu reajo? Julgando, condenando. Tá vendo? Fez assim, fez assado, por isso está passando por isso. Ou nós vibramos com a calma e a mansidão, proferindo uma prece, desejando algo bom. Então, é assim, nas pequenas coisas que nós vamos mostrando esse exercício de mansidão. E não esqueçamos também com relação aos outros em relação a nós. Às vezes nós temos atitudes para com os outros que nós esperamos a mansidão dele, a brandura dela e como estamos agindo. Porque nós recebemos aquilo que nós enviamos ao outro, pela lei de ação e reação. Então é assim, não é fácil, digo com experiência própria. Mas o estudo do Evangelho ajuda muito. De manhã fazemos as nossas preces, pedimos ao Pai, aos bons espíritos, que nos ajude a lembrar, olha, calma, paciência, mansidão. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Existem também atitudes práticas no dia a dia que são do autoconhecimento, de nós nos observarmos e analisarmos quando é que nós nos irritamos. É no dia que eu durmo mal? Quando eu durmo mal eu fico irritadiça? Então, vou prestar atenção no dia que eu acordar de mau humor, vou me manter mais em silêncio, para não ferir os outros, até passar aquele dia. Eu sou uma pessoa ansiosa, e porque eu sou ansiosa, às vezes eu tenho atitudes de mau relacionamento com as pessoas. O que eu posso fazer para melhorar essa minha atitude de ansiedade? Eu posso meditar? Eu posso fazer relaxamento? Posso fazer aula de yoga? Eu posso fazer exercícios físicos para melhorar
o meu sistema nervoso, são necessárias também atitudes dessa natureza. Nós devemos fazer prece, estudar o Evangelho, mas utilizarmos outras ferramentas que nos auxiliem a nos melhorar. E, principalmente, olhar onde é que está o gatilho em nós. Aquilo que desenvolve uma atitude de irritação, de mau humor, que pode nos levar a perder a calma com os nossos semelhantes. Obrigada. Bom, a Marli, ela fez o seguinte questionamento. Quando nos revoltamos contra as pessoas, o que devemos fazer para amenizar a dor dos revoltados dos nossos familiares, por exemplo? Né? Ela quer saber. O que a gente pode fazer para ajudar? Muito boa pergunta, Marli. Nós podemos mudar os outros? Não. Nós podemos mudar a nós mesmos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar entender por que o outro age daquela maneira. E quando a gente observa que as pessoas só dão aquilo que elas têm, cada um dá o que tem, se ela não aprendeu ainda que não deve agir dessa maneira, nós não podemos exigir que a pessoa haja diferente do que ela sabe agir. Mas nós podemos e nós temos a melhor arma para auxiliar as outras pessoas, que é a oração. Por meio da oração, nós podemos mudar as situações. Em primeiro lugar, mudamos a nós mesmos, porque nos auxilia a entender o outro, a encontrar serenidade, a atrair para perto de nós os bons espíritos, a dar tranquilidade. E depois, porque quando nós fazemos orações intercedendo pelos outros, as pessoas também recebem o auxílio e podem modificar suas atitudes. Ok? Outro aspecto também é quando nós magoamos. Quando nós somos injustos com o outro. Quando agredimos verbalmente, sem necessidade. Quando perdemos a paciência. Quando deixamos de ser compreensivos. De sermos amigos, diante de uma atitude, né? Que às vezes nos deixa inquieto e nos leva a esse tipo de comportamento. O próprio Jesus nos orientou. Reconciliai com o adversário enquanto estiveres a caminho com ele. Vamos procurar reconciliação. Uma forma de reconciliar. Não é? Reconhecendo principalmente o nosso erro. Eu errei. Eu não devia ter feito isso, não devia ter falado daquela forma. Então, reconhecer isso é um exercício de humildade para nós. E buscar aquela pessoa em particular, como Jesus também nos ensinou. Vai lá e converse com ele. Com aquela pessoa. Reconheça o seu erro. Olha, eu errei. Me desculpa. Vou me esforçar para não agir dessa forma novamente. Você não merecia. É um exercício muito importante para todos nós, porque nós temos grandes dificuldades de reconhecer os nossos erros por causa do orgulho. E nós achamos sempre que os outros contribuíram, são errados de alguma forma para que eu agisse daquele jeito. Porque nós não queremos enxergar, não é,
o que precisa realmente de ser modificado dentro de nós. E se nós não tivermos essa coragem de voltar a olhar para dentro da gente, reconhecer que errou, ter coragem de pedir desculpa para o outro e fazer de tudo para remediar, reparar aquele mal, nós não vamos progredir, vamos ficar estacionados por muito tempo. É um exercício importante para todos nós. Bom, acho que a gente tem 1 minuto, e 1 minuto acho que dá para responder essa pergunta da Maiara. Ela pergunta: a presença de espíritos podem atrapalhar, pode atrapalhar no nosso comportamento, deixando mais nervoso, angustiado? Pode, mas vamos lembrar o seguinte: não vamos transferir as responsabilidades para os espíritos. Por quê? Se nós atraímos as influências deles, é porque existe uma imperfeição moral dentro de nós. Porque o próprio Evangelho nos diz, é sempre uma imperfeição moral que atrai as influências dos maus espíritos. A companhia dos nossos companheiros, né? Que se afinizam com a nossa forma de ser. Portanto, temos que analisar a causa. A causa sempre está dentro de nós. Tem alguma coisa que a gente precisa modificar. No campo do pensamento, do sentimento, das ações, etc. E muitas vezes pedir ajuda. Recorrer a um tratamento espiritual. Fazermos as nossas preces. A prece é um recurso precioso para, inclusive, se combater as influências dos maus espíritos. Nós agradecemos a participação de todos e passaremos agora ao segundo momento da nossa reunião.